bem-vindos ao Fonte Consciente, o videocast da Abinam. Eu me chamo Larissa Dottaviano e hoje estamos aqui para conversar sobre tendências de consumo. E trouxe para essa conversa um convidado para lá de especial, Michel Alcoforado, para trazer para a gente quais são as tendências futuras de consumo. Muito bem-vindo, Michel. Eu que agradeço, tô feliz demais de estar aqui. Obrigado por me Prazer pra chamar, hein? gente, estamos super felizes. E para começar, a gente queria saber quais são as mudanças culturais mais importantes que têm impactado as marcas, as tendências. O que você tem visto aí durante sua trajetória? Eu acho que o ponto importante é a gente pensar duas coisas que são fundamentais na transformação da nossa relação com o mundo. A primeira delas é a digitalização, né? De uma hora para outra, a gente começou a achar que não dava para viver sem o celular, não dava para comprar uma Coca-Cola, encontrar uma gêmea, atravessar a rua, chegar na casa do vizinho. A gente não consegue fazer mais nada sem isso. E isso impactou fortemente a maneira como a gente se relaciona com a vida. Agora, há um segundo aspecto, que a gente ainda não sabe ainda o impacto disso, mas tem certeza de que o impacto será gigantesco, que é o impacto da inteligência artificial, né? Se a gente já não tinha dúvida antes de nada, né? Porque você jogava no Google, o Google te respondia. Agora a gente, quando sabe fazer alguma coisa, a gente joga lá no chat GPT e isso vai mudar. Mudar consumo, sobretudo, né? Porque curadoria do que é bom, do que é consumível, do que deve ser evitado, começa a ser dominado por essas máquinas. A ideia de hierarquia de prioridades, do que eu tenho que prestar atenção, do que eu não preciso, também volta a ser dominado por essas máquinas. Então a gente precisa olhar para esses dois movimentos para entender comportamento e consumo daqui para frente. Perfeito. E toda essa mudança que a gente está falando, né? O comportamento das pessoas, as gerações, a gente tem ouvido falar muito de gerações, tendências das gerações. Por que você tem visto essa mudança quando a gente fala de água? Porque é um bem tão simples, né? Todo mundo ali já conhece a água, sabe? Compra muitas vezes relacionado muito mais com o preço daquela garrafinha ou daquela lata. Como que você vê a água dentro dessas tendências de consumo, de saudabilidade? Olha, o território da água é um território que vive uma dificuldade de um produto que a gente precisa tanto dele que a gente pensa pouco nele. E aí eu acho que o desafio de todas as marcas que estão aqui na Binan, que compõem esse painel, que eu acho que é importantíssimo, é tentar mostrar para o consumidor que água não é tudo igual. Né? Porque quando você já foi na cachoeira, sei lá, uma cachoeira do final de semana, você mergulha lá e de vez em quando, sei lá, você dá uma engolida na água, você sabe que a água de uma cachoeira não é igual na outra. E quando a gente vai num parque das águas, desse que tem em vários lugares do país, você chega em cada fonte daquela e você prova, a água não é igual. E quem viajou para fora do país e chega, sei lá, na Europa e tem aquelas fontes públicas, você sente que o gosto não é igual também. Só que esse fato da gente precisar tanto de água para viver faz com que a gente esqueça de que uma água é diferente da outra. Então, o desafio hoje do setor, não tenho a menor dúvida, que é entender de uma vez por todas qual é o impacto dessa diferença e comunicar isso para o consumidor de forma clara. Que não é porque ele está com sede que ele tem que beber qualquer água. A gente tem águas diferentes para matar sedes diferentes. E eu ia entrar justamente nesse ponto, porque a gente vê marcas de águas famosíssimas que uma garrafa custa centenas de reais, né? Como que a gente diferencia isso para o público? Você que estuda muito esse posicionamento da marca, como que a marca pode posicionar para dar valor para um bem que tem diferenças, mas no final é a hidratação, a pessoa enxerga como um bem comum, né? Precisa conversar com o consumidor, entendendo ele na sua especificidade, mas, sobretudo, conversar com ele, mostrando para ele a diferença. Quer ver um setor que fez isso com maravilha, de uma forma maravilhosa? Vinho. Eu e você temos idade suficiente para saber que quando a gente era pequeno e o pai ia no restaurante pedir um vinho, o processo de importação de novos vinhos era tão complexo no Brasil que seu pai só pedia duas coisas. Eu quero qual vinho que você tem? O homem dizia tinto ou seco ou doce, sei lá, né? Uma coisa dessa. E aí o seco não importava qual era a marca. Ele achava que seco era mais sofisticado, não era aquele que ele comprava no supermercado. E aí, se vinha, sei lá, Almaden, Conte Toro, sei lá o quê, era um problema que ele não fazia a menor ideia. Hoje não. Hoje a gente, né, depois de um processo de sofisticação do nosso conhecimento, começamos a entender que tinham outros tipos de vinho. Então, fulano diz, eu gosto de Syrah. O outro fala, eu gosto de Cabernet, mas o melhor Cabernet é tal marca. Ah, não, a região foi, sei lá o quê. Aprendemos. O grande desafio no setor das águas, eu acho que é levar em consideração dois aspectos. Não posso fazer isso como aula, coisa que o vinho não fez, né? Você foi entendendo aos poucos. E o segundo ponto importante
é a gente entender também que eu não posso fazer isso como snobismo, né? Porque a gente está falando de algo que faz parte da nossa dieta básica de qualquer ser humano, senão a gente morre. Então, esse aí eu acho que está o ponto. Como a gente consegue fazer isso de um jeito que caiba? E eu li no seu livro, incrível, inclusive, sobre como as gerações mudaram nesse sentido, principalmente de comunicar a marca. Então, hoje, a pessoa faz a propaganda da marca, né? Então, como que a água pode se posicionar nisso? Porque a gente vê as embalagens se diferenciando, trazendo inovações ali para colorações, para escritas. Tem a possibilidade das próprias pessoas consumidoras virarem influenciadoras dessas marcas de água? Eu não tenho a menor dúvida. A gente tem que deixar as pessoas com vontade de falar a água que elas estão bebendo. E não só estão matando uma sede. E esse eu acho que é um momento sensível para o setor das indústrias das águas, se a gente for pensar assim. Por dois motivos. Ao mesmo tempo em que tomar água se transformou num valor, né? Então, fulano anda com essas garrafas enormes de 2 litros, os copos Stanley dominaram todo o cenário. As pessoas estão falando do hábito de tomar água, mas não estão contando que água elas estão tomando. E aí eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade de consumidor estar atento para o consumo de água, mas entrar nessa conversa marcando a nossa diferença. Então esse eu acho que é o ponto da transformação. Perfeito. A gente tem visto muito também a mudança para as águas saborizadas, né? Os pozinhos saborizantes de água que ganharam também junto com os copos Stanley. Então, realmente é uma mudança nesse setor e que a gente vê a sociedade se adequando ali, né, a essa viralização dos copos gigantes de água, mas sem contar o que de fato está ali dentro. Então, é uma potência, né? A gente consegue Então, trabalhar isso. e aí eu acho que a indústria precisa entender duas coisas. O primeiro é entender de contexto. Alguém que toma o primeiro copo de água quando acorda é um tipo de gente que tem uma ambição, que é diferente do outro que toma uma água quando sai da academia, que é diferente do outro que toma água quando está um dia de 85 graus, é diferente do outro que toma uma água, sei lá, porque está com fome. A gente precisa categorizar esses contextos para fazer com que a inserção de marca se torne possível. Perfeito. A gente falou muito sobre a inteligência artificial, né, no posicionamento das marcas e também a personalização. Como que você enxerga isso, assim como a gente está falando, né, para a água, para as tendências de consumo no geral, mas pensando um pouquinho nesse setor de água também? E aí eu acho que tem um mar de oportunidades, porque personalização eu acho que é o futuro. Mas a indústria vai ter que entender que não vende água, né? A indústria vai ter que entender que ela vende refrescância, ela vende ruptura no cotidiano, ela vai ter que entender que ela vende recovery, né? A capacidade que eu tenho de voltar a ser eu mesmo depois que eu tomo um copo d'água. Ela vai ter que entender que ela não mata a sede. Ela mata a sede de outras coisas. E aí, dentro desse movimento, é fundamental também que a gente avance para a percepção dos mercados correlatos ao nosso, né? Para além do engarrafamento de água, que coisas compõem, que coisas se misturam com água, que a gente precisa levar em consideração. Então o jogo vai para aí. Eu acho que esse é o caminho. E o que você acha que vai definir as próximas décadas de consumo? Quais são os comportamentos que você mais enxerga que podem definir o consumo? Olhar para a digitalização como um ponto importante, olhar para aquilo que eu chamo de valor de conversa. Se você tem um produto que as pessoas não têm vontade de falar dele, você não tem um produto. Você tem uma coisa. E coisa é diferente de produto. Porque produto é tudo aquilo que passou por um processo de posicionamento na cabeça do consumidor. Então, coisa a gente vende, mas produto vende muito mais e vale muito mais. Aquele Então, engajamento, né? então esse vai ser o ponto fundamental daqui para frente. Perfeito. E o que você deixaria, Michel, de mensagem para as pessoas nessas tendências de consumo, em tudo que você trouxe no seu livro também como antropólogo, o que você tem de história para contar e deixar um legado aqui para as pessoas também? Fica de olho no consumidor, né? Fica de olho no consumidor. E se você pode gastar, né, fazendo grandes consultorias ou pesquisas para entender sobre o teu produto e quem está comprando ele, ótimo. Mas se não, ouvido aberto, né? Conversa com o taxista, que hora que ele bebe água, que a mulher dele bebe água, que o filho dele bebe água, que a mãe dele bebe água. Conversa com o taxista, qual foi o primeiro pedido que o fulano fez quando te encontrou. Conversa com a moça que trabalha na sua casa, com o seu amigo CEO de empresa, com o dono do Brasil, sei lá, conversa. Conversa e ouve. Porque é ouvindo que a gente fala coisas mais interessantes e se faz mais interessante. Traz também, né, para o consumidor ali exatamente o que ele está esperando, porque são percepções completamente diferentes de um produto simples, mas necessário. A gente que está na liderança
De qualquer coisa só resta pra gente uma coisa: ouvir muito pra falar. Então, se falar sem ouvir, se perde. Muito obrigada, Michel. Foi excelente ter você aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Me chama de novo, ano que vem eu volto, hein? Vai estar aqui com a gente, Nós sem dois. dúvida. Tchau, tchau. Obrigada.